Boa noite a todos, eu, Natalina Gnoni, diretamente da minha casa, aqui nesse formato de programa online, e trago hoje uma convidada que para mim é muito especial, que é a doutora Mônica Justino, que é a pioneira da psicogenealogia no Brasil. E eu, por muito tempo, procurei a Mônica, e quando eu consegui fazer contato com essa pessoa queridíssima, para essa pessoa assim fantástica, porque a Mônica é de uma amorosidade assim incrível, conhecê-la e estar em contato com ela é algo assim que só quem tem essa experiência para saber a doçura e a generosidade também que a Mônica transparece no contato com o outro. Quando eu consegui convencê-la dentro da sua difícil agenda de vir para Caxias, veio a pandemia e impediu que ela viesse aqui trazer um workshop sobre psicogenealogia. Então, hoje eu trago um pouquinho da Mônica aqui para vocês, né? Conhecerem quem é a Mônica Justino e o que é a psicogenealogia. Mônica, muito bem-vinda. Quem é você, Mônica, para que as pessoas te conheçam um pouco? Então, muito obrigada, né? Obrigada pelo convite, por estar fazendo parte, já que eu não tive a oportunidade de estar pessoalmente com vocês, então vamos na live, né? A gente, como você diz, nesse novo formato, poder falar um pouquinho dessa psicogenealogia, né? Então, eu sou Mônica Justino, eu sou psicóloga, eu sou carioca, né? E como todo carioca, a gente gosta muito do pessoal do Rio Grande do Sul, né? Então, eu conheci a psicogenealogia na França, nas minhas buscas a respeito de entender um pouquinho mais as dificuldades que a gente passava no trabalho terapêutico para descobrir uma forma de entender melhor o indivíduo, né? Então, eu tinha uma curiosidade muito grande em encontrar uma abordagem que pudesse me dar uma resposta rápida para os bloqueios que as pessoas apresentavam na situação do dia a dia na vida, né? E foi nessa busca que eu conheci a psicogenealogia. Então, a psicogenealogia... Você é psicóloga, né, Eu sou Mônica? psicóloga, isso, né? Então, já na parte de atendimento clínico, eu já atuava já há mais de 15 anos na clínica, e eu tinha uma curiosidade muito grande em fazer um trabalho que eu pudesse unir outras abordagens que não fosse uma única abordagem. Eu queria que tivesse outras informações para entender de uma forma global, né, o indivíduo. E foi onde eu encontrei a psicogenealogia. E a Viu? pioneira da psicogenealogia do Brasil, né? Olha que honra, né? Tê-la conosco aqui nesse programa de televisão, né? Falando com quem trouxe pela primeira vez, quem manteve o primeiro contato, assim, diretamente, e autora de um livro também, né, Mônica, sobre a psicogenealogia. Um dos únicos, inclusive, em português, né? Exato, né? Então, isso vem justamente, né? Eu fiquei tão apaixonada, tão encantada quando eu conheci a psicogenealogia, que eu procurava saber como é que as pessoas no Brasil não conhecem isso tem que chegar no Brasil, e foi daí que nasceu a ideia desse livro, né? Que era para trazer justamente essa informação para o público geral. Não precisava ser apenas, não somente psicólogos, mas que fossem todas as pessoas, né, que pudessem conhecer a psicogenealogia, porque é um assunto que toca em todos nós, né? Porque a abordagem, ela não é uma especialização da psicologia, né? Você se torna fazendo uma formação, um terapeuta dentro da abordagem da psicogenealogia. É isso, né? Isso, exato. Nós estudamos as lealdades parentais invisíveis. Isso. Mais ou menos por aí, né? A proposta da psicogenealogia é de trabalhar a árvore genealógica, que a gente chama na psicogenealogia de genossociograma, né? Então, é um olhar para cada indivíduo, né, cada familiar nosso, contextualizando, né, entendendo lá como é que era a vivência lá dos nossos avós, dos nossos bisavós, as dificuldades que eles passaram, os sonhos que eles deixaram de cumprir, aquelas coisas que ficaram como desejo na vida deles e que eles não tiveram oportunidade de fazer, e que muitas vezes a gente às vezes tem um hobby, não sabe por que a gente se encanta por ser uma bailarina, porque às vezes a nossa bisavó tinha esse sonho e não colocou em prática. Então aí a gente vem nessa lealdade positiva, resgatando essa memória, né, dessa bisavó,
Então, isso é uma forma da gente trazer um pouco dessa história familiar também. Tá? Sabe, Mônica, que eu tive contato com a psicogenealogia antes da constelação familiar. E eu estudei, não fiz formação, eu não tenho formação em psicogenealogia, mas eu estudei Salomão Celan, Ania Celan, e estudei o Jodorowsky, né, Alejandro, né, que é o chileno, então eu estudei vários autores e também estudiosos da abordagem, né, com o intuito de poder compreender muitos movimentos da minha família que para mim não tinha explicação. Então, e reconstruir esse caminho, refazer essa história, observar a nossa árvore e todos esses vínculos, né, que são vínculos de amor, né, nos traz um conforto muito maior e uma possibilidade de uma vida mais saudável. Exatamente. A abordagem é fenomenal. Isso. Eu sou, assim, sua fã número 1. Da abordagem, eu também sou, né? Eu sou suspeita em falar, porque quando eu conheci a psicogenealogia em 2006, eu fiquei muito encantada justamente porque eu estava trabalhando na minha história pessoal, né? E foi por isso que eu embarquei no estudo. E de lá para cá eu fui me encantando e eu disse, isso realmente tem que chegar para outras pessoas, né? Não dá para ficar só comigo, né? Então foi nessa paixão, nesse movimento que eu realmente quis trazer para o Brasil e começar a escrever o livro, a fazer cursos, né, workshop e tal, para difundir a psicogenealogia, né? Daí só resgatando um pouquinho o que você tinha comentado, só para que as pessoas entendam bem o que é a psicogenealogia. Então é esse trabalho que a gente faz de olhar realmente para a nossa história familiar, né? Os nossos antepassados, a nossa árvore genealógica, e identificar se algumas coisas que a gente tem hoje em termos de bloqueio ou não, se tem relação com essa história deles, né? Que repetições a gente traz da vida dessas pessoas para a nossa história, né? O que estamos repetindo? Repetimos aí nomes de família, repetimos as datas de nascimento e as datas de casamento, de falecimento. O que a gente traz de repetição dessa história familiar? Ou repetimos um padrão de comportamento, né? Que isso também são coisas que a gente olha na psicogenealogia. Então, é dessa forma que a gente vai fazendo esse estudo e que acaba encantando muita gente, porque à medida que a gente olha para cada indivíduo da árvore, a gente se surpreende, porque tem coisas que a gente nem imaginava. E é uma riqueza tão grande que quanto mais a gente estuda, mais a gente se sente pertencente àquela família, né? É verdade, é muito amor envolvido. É muito amor, é emocionante. Eu já montei minha árvore muitas vezes e naquele curso que você vendeu online há pouco tempo, né? Eu remontei minha árvore de novo e me emocionei mais uma vez. E depois você deixa teu link aí para as pessoas conhecerem e te procurarem, tá, Mônica? Inclusive, quem quiser saber um pouco mais, aprofundar no estudo da psicogenealogia, para que elas possam ter acesso através de você, porque eu sou ainda uma mera estudante. Apesar de eu dar umas rabiscadas e ter um módulo de psicogenealogia dentro do meu curso de constelação familiar. Ótimo. E eu acho que, assim, agrega demais. Isso que você está comentando, eu tenho algumas alunas também que são da área da constelação e vêm fazer o curso e elas falam que realmente, depois de fazer a psicogenealogia, o olhar para as constelações é totalmente diferente, né? Porque você acaba ampliando a forma de enxergar essa família e até a situação que vem para a constelação, né? Porque o que vem na constelação, na cena, naquele momento ali, é um pontinho lá da árvore, né? Enquanto a gente tem muitas coisas. Eu digo para as pessoas que a psicogenealogia e a constelação familiar, elas são primas e elas se relacionam muito bem, né? As duas são abordagens transgeracionais, estão trabalhando com o inconsciente familiar, né? Esse inconsciente que deixa a gente surpreso, e às vezes quando a gente diz assim, isso é coincidência, não pode, e no entanto é exatamente isso que a gente vai olhar nessa árvore, né? Que não é coincidência.
Não, e você sabe que eu tenho por hábito montar um genissociograma do meu cliente na anamnese, né? Antes de abrir propriamente a constelação familiar. E, Mônica, assim, ó, já foi quase toda a constelação quando a gente começa, e eu vou muito assim, eu faço um trabalho bem diferente do teu, porque na realidade eu vou muito focada na questão que ele me traz para trabalhar, né? E vamos ver os vínculos aqui que essa família tem. Então, ele olha para aquela árvore, mesmo ele não conhecendo muito da história, ele vai se emocionando e vai trazendo mais informações, uma lembrança de algo que foi falado. É rico, Aham. maravilhoso. Sim, sim, bastante, porque às vezes a pessoa pergunta, mas eu preciso ter todas as informações? Não, nem sempre você precisa ter todas as informações, né? As informações, elas chegam para a gente quando a gente começa a abrir realmente a árvore e quando a gente está pronto para receber essas informações. Eu, quando comecei o curso, eu não tinha um ramo da minha história familiar que eu não conhecia, porque minha mãe tinha perdido contato, e mais de 60 anos que ficaram sem esse contato. E naquela hora eu comecei a trazer tudo. Foi o ramo que apareceu rapidamente na história. Você vê, Veja precisa. e é impressionante como isso se conecta, né? Ele volta, parece que os elos daquela corrente que faltavam começam a aparecer de uma forma assim Isso. fenomenológica. Eu acho que É, podemos dizer que aí tem o fenomenológico da abordagem. Né? exato. Trabalhamos com uma cliente e a cliente me disse que não tinha qualquer informação sobre a família do pai. Abrimos Uhum. uma constelação e na segunda-feira ela recebe uma ligação da mulher atual do pai, trazendo toda a história. E a mulher é que ligou, viu? A mulher do pai Uhum. atual é que liga para ela, não foi ela que ligou. Então, são coisas que acontecem dentro da feminologia que a gente também não tem explicação. Sim, sim, É exato. Né? receber, né? É, Receber, é. receber. Mas é por isso que eu falo que é esse inconsciente familiar, e tem autores que já falam na questão do inconsciente universal, do inconsciente coletivo, porque muitas Aham. vezes a gente está buscando na família e é uma outra pessoa, às vezes de fora, que traz essa informação para a gente. Né? Então, existe esse inconsciente coletivo, esse inconsciente universal aí que traz, que Que ele ajuda, se né? conecta, né? Que ele Sim, se essa conecta árvore. e de uma forma fenomenológica ele acaba aparecendo no campo logo Uhum. naquele momento, logo em seguida, os fios invisíveis aí da teia acabam sendo chamados. Isso mesmo, né? E é É muito esse lindo, né? movimento que é bonito, exato, porque as descobertas que as pessoas fazem é muito rica, né? Eu vou até trazer um exemplo que eu comento muito sempre nas palestras, só para ficar mais claro para as pessoas entenderem, né? Dessas repetições e dessa lealdade familiar. Talvez até você já tenha Uhum. ouvido eu comentar sobre isso, que é o caso lá do político que a gente teve, Eduardo Campos, que faleceu no acidente de avião e que na mídia todo mundo comentou, ele faleceu no mesmo dia que o avô dele e tal. E justamente ele falece no mesmo dia. Isso é o quê? Isso é uma repetição de data, é um vínculo, uma lealdade dessa família, dessa história familiar. Só que ele falece aos 49 anos, exatamente a mesma idade que tinha o avô dele quando ele nasceu. Então, você vê que aí a gente tem a síndrome de aniversário, que é um conceito da psicogenealogia a respeito das repetições, e essa lealdade familiar, onde ele vai buscar justamente a mesma data e a mesma idade. Então, eu faço 49 anos, eu não faço mais do que o meu avô, eu paro por aqui, porque foi nessa idade que eu cheguei para ele. Então, esses vínculos que Uhum. acontecem. Né? E teve algo que eu vi num dos cursos que eu fiz com você, desses cursos online, Mônica, que me chamou muito a atenção, que eu não tinha lido em livros ainda, que era quando a pessoa falece no próprio aniversário. Sim, uhum. Né? Então, as pessoas até ficam assim, nossa, mas ela veio a óbito, ela faleceu ou foi enterrada no dia do seu próprio Aham. aniversário. Você pode trazer Exatamente. para as pessoas de casa o que a psicogenealogia olha para isso? Como é que a gente Isso. pode interpretar se isso é uma Uhum. interpretação que a gente possa fazer? Então, a gente tem várias formas de interpretar, né? A questão dos nomes, das datas,
cada data, e na família a gente vai olhar de uma maneira diferente. Esse olhar que a gente tem para essa situação de repetição de data, falecer no mesmo dia do seu aniversário, é basicamente apagar a sua história. Então, assim, a gente olha isso como se fosse uma forma de apagar a sua vivência. Aí, é claro, a gente vai ter que olhar para a trajetória dessa pessoa para entender o porquê, né, dessa morte. O que ela está marcando? Ela chega e ela sai na mesma data? O que vai ficar para a família? É a data de aniversário ou é a data de morte? É a data de morte, né, que vai ser relembrada. Então, como é que você apaga a sua existência e você comemora só essa data de morte? Então, esse é um fato bem marcante, né, e que as pessoas ficam muito surpresas. Inclusive, do Eduardo Campos foi mais ou menos na mesma data também, né? Então, é uma forma de apagar um pouco essa história, essa trajetória. E no caso dele, a própria Anne Ancelan também acontece isso, né? Que ela também teve 3 dias de diferença entre a data de nascimento e a data de morte. E tem outro genessociograma muito interessante para ser observado, que não vem ao caso da gente até estender muito essa conversa, mas é do Gugu Liberato, né? Que é a data de falecimento, que é a data de falecimento dele próxima, e ele é enterrado na mesma data que o pai. Sim. Ele levava nome do pai, do avô. Então... Isso, exato. Então, é isso que a gente vai olhar também. Aí a gente pode falar no caso do Van Gogh, né, que nasceu exatamente um ano depois, ou melhor, nasceu no ano de morte do irmão dele, um ano depois, na mesma data. Né? E do irmão que era natimorto, né? Isso, onde ele teve toda a dificuldade na vida dele, porque a mãe não superou esse luto dessa perda, e aí ficou muito marcante essa trajetória dele, né? Então, realmente... Teve uma questão com o Van Gogh também interessante, foi que o irmão dele batizou seu sobrinho com o nome também Vicente, né? Isso, exato, né? O Van Gogh, e em algum momento já era o 6º Van Gogh, o 7º, enfim, eles têm o Van Gogh não, Vicente, né? E esse sobrinho, justamente, quando ele traz esse nome, é como se ele tomasse o lugar do Van Gogh também, mais uma vez, né? O que a gente chama de Van Gogh. E parece que ele, inclusive, manda uma carta para o pintor, né? Dizendo que finalmente agora o filho dele seria o legítimo Vicente. Isso, exatamente. E após disso é que ele comete suicídio. Isso, exatamente. Então, essa questão dos nomes também tem um peso muito, muito importante, né? Então, o que a gente olha na psicogenealogia quando a gente fala de fazer essa árvore, né? Então, nós trabalhamos com a questão dos nomes, a gente vai buscar o contexto desse nome, o significado desse nome, as datas de nascimento, casamento, falecimento, data de um acidente marcante, datas de mudança. A gente olha na árvore todas as questões de atividade profissional, de hobby, né, tudo que é de interesse da pessoa, os momentos transitórios, as mudanças que ocorreram. Então, tudo isso faz parte do estudo da psicogenealogia. Tá? E é dessa forma que a gente vai entendendo um pouquinho mais cada indivíduo, né, e buscando saber justamente qual era o interesse, o sonho, a paixão daquela pessoa e o que ela fez na trajetória na vida dela e o que ela deixou de fazer, né, porque muitas vezes a gente está aqui tentando fazer algo que o nosso antepassado não fez, ou a gente está repetindo alguma coisa, ou a gente está dando continuidade ao que ele tanto gostava de fazer. Então, são coisas para a gente entender um pouquinho mais, olhando para essa história familiar, para que a gente possa deixar de repetir e escolher o nosso caminho, né? Tem uma frase da Anne Ancelan que ela diz, né? Sempre é uma repetição, mesmo que possa parecer que seja pela primeira vez, ainda assim é uma repetição. Como disse, a gente está muito mais amarrado do que a gente imagina. Outra frase dela, ela somos muito menos livres do que imaginamos, né? Sim. De alguma forma estamos todos vinculados ao destino da nossa família, né? Dos Sim. laços familiares. Exato. Né? Como a gente fala na psicogenealogia, nós somos 100% programados, mas 100% livres, porque nós temos a possibilidade de escolher, né?
Mas não quando a gente não pesquisa, né? Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente consegue ver esses vínculos e dizer, não, isso eu não preciso seguir. Isso. Eu vou honrar, vou respeitar, né? Vou respeitar a história familiar, vou respeitar toda a minha ancestralidade, mas eu também posso fazer algo de bonito até por eles. Exatamente. Por isso que é importante a gente conhecer a história deles para saber justamente o que é nosso e o que é deles, e poder escolher, né? É aí que vem a nossa liberdade, por isso a importância desse estudo, de conhecer a psicogenealogia. Mônica, essa nossa conversa, ela não seria para um programa de 24 minutos, tá? Seria de um programa de muitas horas, porque eu acho que não faltaria muito assunto. Então, eu estendo esse convite, tá? Para que você possa voltar numa outra data, dentro da tua disponibilidade, que a gente possa traçar algum assunto específico que a gente possa trazer para as pessoas conhecerem um pouco mais. E para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a abordagem, Mônica, passa teu contato, disponibiliza para esse pessoal que está te vendo, né, uma chance de poder entrar em contato com isso, porque para mim foi um divisor de águas na minha vida. Então, pode entrar em contato pelo @psicogenealogiabrasil, né, isso no Instagram ou no Facebook, ou então no site www.psicogenealogiabrasil.com.br. É só entrar em contato por ali, manda um direct pelo Instagram, vai saber dos cursos. Agora, dia 19, eu começo uma nova formação nessa modalidade online, né? E é bem agora no dia 19, um pouquinho antes do Natal, a gente está totalmente empolgado para começar já. A turma está já trabalhando para começar agora no dia 19 online. E a gente vai ter um encontro presencial em julho. Então, dá tempo, quem está com medo da pandemia pode vir fazer o curso, né? Fica à vontade. E fora isso, tem grupos de estudo, né? Durante o ano também, em janeiro terá um próximo, e as palestras, enfim, é só entrar em contato. E tem o livro também, né? Que você mencionou, tá? Quem quiser, isso aí. Também encontra no Instagram da Psicogenealogia. E esperamos que a gente consiga, que você venha para Caxias no ano que vem, que não foi possível agora em 2020, né? Que a gente consiga efetivar uma data que seja possível você vir, para que outras pessoas possam ter mais contato com isso, com essa abordagem fantástica. Tranquilo. Tá, Mônica? Mônica, muito obrigada por aceitar meu convite, tá? Estendo o convite para uma próxima vez que a gente possa estar aqui online, tá? Vou pedir para o pessoal colocar o link aí embaixo para você, do teu contato, tá? Para que as pessoas possam entrar em contato contigo, que com muito prazer eu acredito que muitas pessoas podem se beneficiar com isso. Tá bom, muito obrigada. Agradeço o convite e estarei com vocês quando você quiser falar um pouquinho mais da psicogenealogia. Tá? E um ótimo Natal para todos, né? Obrigada.